Estamos celebrando o tempo santo da Quaresma, tempo de fé, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de abstinência, tempo de uma hora de oração mais profunda, tempo de conversão. A Quaresma iniciou, como todos os anos, na quarta-feira de cinzas. E lá nós escutávamos um lembrete da igreja que olhava a nossa condição humana e dizia assim: lembrai-vos de que tu és pó e que ao pó haverás de voltar. A igreja nos dizendo que não deve existir vaidade de querermos ser maior que Deus, de querermos desdenhar de Deus, de querermos caminhar sem Deus. A igreja ali que nos mostrava naquele punhado de cinzas que nós não somos nada, que só somos algo em Deus. A igreja que ali nos dizia assim: tenham juízo para alcançar o céu, tomem consciência do que são para chegar até Deus. E de um modo todo feliz, depois que a igreja nos lembrava, a igreja nos exortava e nos dizia assim: convertei-vos e crede no Evangelho. A exortação da igreja é para que nós pudéssemos crescer na fé, passar por aquele processo de metanoia, de conversão, e vivermos a vida do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem quer, não do jeito que o homem deseja, mas do jeito que Deus sonhou, do jeito que Deus pensou, do jeito que Deus projetou. E assim Ele nos ajuda, Ele nos ilumina, Ele nos faz fortes, na medida em que nós o procuramos. Só que vejam bem, depois desse lembrete, depois da exortação, nós íamos no primeiro domingo da Quaresma, há 8 dias atrás. A igreja que nos colocava o texto santo do Evangelho das tentações de Jesus. O próprio Deus que foi tentado por Satanás. Satanás que teve a ousadia de tentar a Deus, de tentar destruir Deus, de tentar fazer com que Deus se negasse a si mesmo e se curvasse diante dele. Minha gente, olhem a ousadia do demônio, querendo que Deus se curvasse diante dele. Satanás é ousado. O diabo, para nós, é um artigo de fé. A igreja crê que Satanás existe, porque assim o Senhor nos falou. A igreja crê que Satanás existe, porque assim Deus nos disse, porque assim Deus nos falou. A igreja crê na ação diabólica do mal. Observem, vejam, meus irmãos, ele teve a ousadia de tentar a Jesus, quisar a nossa condição. Se ele teve a ousadia de tentar a Deus, imaginemos se ele não tem a ousadia de nos tentar.
de querer nos destruir, de querer acabar com a nossa condição, de querer de verdade destruir a nossa santidade. O demônio é ousado. Ele quer de verdade acabar com o projeto de Deus. E nós estamos inseridos nesse projeto divino. E nós estamos inseridos nesse projeto eterno de Deus. Hoje, a liturgia avança mais um pouco. E nós vemos, primeiro, uma leitura do livro do Gênesis. Gênesis quer dizer início, o livro do início. E lá nós vemos a vocação de Abraão, que quase perto dos 80 anos se encontrou com Deus. Vivia em Ur dos Caldeus. Essa cena que nós hoje escutamos na igreja aconteceu lá no século XIX antes de Cristo, praticamente há 4.000 anos atrás. E Deus fala a Abraão: sai, Abraão, da tua terra, dos teus parentes, dos teus amigos, e vai à terra que eu vou te indicar. Um homem com quase 80 anos sai em busca dessa terra. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma região de um povo que vivia uma fé politeísta, que vivia uma fé que acreditava em vários deuses, não era uma fé monoteísta. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender que o ser humano começou a ser monoteísta com Abraão. É Abraão o grande pai do monoteísmo da história da humanidade. É Abraão o grande pai do culto ao Deus único. E Abraão sai da terra. E Abraão sai e vai ser obediente ao seu Deus. E vai ser obediente ao seu Senhor. E vai ser obediente ao seu grande amigo. Ele sai e Deus promete a Abraão: farei de ti um povo numeroso. Minha gente, parece loucura um homem recolher o que tinha, sair em busca de um sonho e ainda receber a promessa de Deus de ser pai de uma multidão numerosa, de ser pai de uma grande multidão. É bem sabido por todos nós que Abraão, ele tem o primeiro filho, que não era filho de Sara, a sua esposa, mas filho da sua escrava Agar. Naquele momento ali, quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado. Sara vivia entristecida, revoltada, porque era estéril. Abraão não podia ter filho por causa de Sara. Sara oferece a escrava: deita com a minha escrava e tem o teu filho. Ele deita com Agar, engravida Agar e nasce Ismael. Só que Deus diz não a Abraão: o projeto não é esse. O teu filho não é ilegítimo. O teu filho, quem vai dar, sou eu. E vai ser um filho milagroso. E Sara engravida, e daí nasce Isaque. E é por isso que até hoje a gente diz assim: o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uma fé patriarcal de um avô, de um pai, de um filho. A partir daí, uma numerosa multidão acontece, os israelitas, os judeus, que perduram até hoje. A partir daí, uma numerosa multidão dos ismaelitas, os filhos de Ismael, os filhos ilegítimos de Abraão. O que é que a história da humanidade nos diz? Isso aqui é história geral. Abraão, a partir de Abraão, se gera a fé de Israel. A partir da fé de Israel, se gera a fé cristã. E depois surge a fé do Islã, daquele povo muçulmano que se dizem hoje descendentes de Ismael. Então vejam, as 3 religiões monoteístas do mundo, que creem em um único Deus, vêm de Abraão. Por isso que ele é pai do monoteísmo. Do judaísmo provém o cristianismo, e depois, lá pelos anos 630, vem o islamismo. Uma fé monoteísta em um único Deus. Só que vejam bem, Abraão é exortado a crer, a tudo abandonar, a tudo deixar. É exortado a confiar no seu Senhor. É exortado a confiar no seu Deus. Meus irmãos, o tempo da Quaresma é esse tempo de fé. O tempo da Quaresma é esse tempo de crescimento espiritual, onde o homem deve fazer essa experiência com Deus, confiar na palavra de Deus, se deixar guiar por Deus. Até hoje, nós vivemos essa fé de Abraão. Simbolizamos essa fé de Abraão quando nós saímos em procissão e voltamos à igreja de Deus. Simbolizamos a fé de Abraão quando nós saímos de nós mesmos para nos encontrar com Deus. E segundo os grandes místicos da fé cristã, o caminho mais longo do cristão é ele sair de si mesmo e se encontrar com Deus. É um caminho que perdura a vida toda. É um caminho que perpassa toda a sua existência, porque é o caminho da conversão, da mudança de vida, da mudança no modo de pensar e de encarar a vida. Na liturgia de hoje, nós vemos o quê? Nós vemos que ela nos coloca o texto santo da transfiguração. O que é que esse texto tem a nos dizer neste momento do tempo santo quaresmal? Primeiro, Jesus, depois de tentado, ele vence o pecado. Ele vence o pecado e agora ele está na glória. É impossível o ser humano alcançar o céu se ele não luta contra o pecado. É uma pena tão grande que muitas pessoas, elas brincam com a fé. Elas não levam a sério aquilo que a igreja nos diz. Fazem ouvido de mercador. Não conseguem compreender que ninguém muda de uma hora para outra. Que a mudança, ela é paulatina. O homem vai paulatinamente crescendo, mudando,
adquirindo as virtudes, deixando de lado os vícios, os pecados e crescendo na amizade com Deus. Jesus se transfigura. Ele mostra a Pedro, Tiago e João que ele de verdade é Deus, que ele venceu o pecado. E assim, com o próprio exemplo, ele nos exorta a assumirmos também a luta contra o pecado. Ele nos ensina a vencermos o pecado e a compreendermos que o grande empreendimento da nossa vida é conseguirmos alcançar o céu. É bem sabido por nós que hoje em dia surgem tantas teorias, tantas coisas erradas, tantos ensinamentos tortos, ao ponto de algumas pessoas dizerem assim: o inferno não existe, o inferno é isso aqui. Está errado. Em momento algum nós vimos falar que Deus criou o inferno para o homem. Não. O inferno é fruto da escolha do homem. O homem escolhe caminhar sem Deus. Qual é, meus irmãos, a definição mais bela de céu? É Deus. Uma vez eu lembro que quando eu dizia essa teologia aqui na igreja, que o céu não é um lugar, mas é uma pessoa, é um ser, Deus. Eu lembro que uma pessoa ficava maravilhada, mas o céu é um ser, Deus. Padre, e o que é o inferno? É a ausência de Deus. É verdade, é bem sabido por nós que Deus não condena ninguém. Mas é bem sabido por todos nós que Deus não salva a todos. Parece uma dicotomia, uma disparidade, mas não é. Deus não condena ninguém, porque quem se condena é o homem. E Deus salva aqueles que em vida procuraram a salvação. É uma pena também que muitas vezes muitos pregadores sacros dizem assim, que todo mundo que morre vai para o céu. Isso não é verdade. Eu já vi pregador chegar e salvar alguém que morreu. A igreja não diz, com exceção daqueles que ela coloca na honra dos altares. A igreja implora, a igreja reza, a igreja pede a Deus para que aqueles que morreram se salvem. E é triste quando morre alguém e geralmente se diz assim: está no céu. Como padre, muitas vezes eu me questiono, será que está mesmo? Porque o céu, meus irmãos, é o lugar reservado para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que lutam contra o pecado, para aqueles que desejam ardentemente a Deus. É mais uma mentira diabólica que todos que morrem se salvam. Porque assim, aquele que morre fica sem oração. Porque quem está aqui diz assim, já se salvou, não bora rezar não. É preciso rezar sim. E mais, ainda existem outras teorias, outras mentiras, que nós vemos e escutamos aí. Como, por exemplo, assim, ninguém se condena, Deus é bom. Deus é bom.
Mas Deus deu ao homem a liberdade. E o homem é livre para escolher a Deus. E quando o homem escolhe a Deus, ele é livre, porque não é escravo do pecado. E quando o homem não escolhe a Deus, ele não escolhe, porque ele é escravo do pecado. Vejam como o pecado nos humilha. Pense num pecado que você já cometeu ou que comete e que é difícil vencê-lo. Vejam como ele rouba a nossa dignidade, nos humilha, nos maltrata, nos rouba de nós mesmos, nos rouba de Deus. O homem viciado, pecador, não é livre, ele é escravo do pecado. E é justamente para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. E o homem só é livre quando ele é santo. E para que o homem seja santo, é preciso que ele vá se desfazendo, deixando tudo aquilo que vai pesando. Eu dizia, nas 6 missas dominicais que eu estou celebrando de ontem para hoje, assim. É como se você fosse caminhando daqui lá para Mato Verde a pé e dissesse assim: recolha as suas coisas, vá com as suas coisas para lá. A pessoa até ia com 3 malas. No meio do caminho, ela começa a julgar: será que isso aqui é importante mesmo? E para chegar lá, ia começando a deixar o peso. Vou tirar isso, depois vou tirar isso, depois não vou carregar isso, para poder chegar. E no final das contas, iria chegar lá praticamente sem nada, porque tudo aquilo foi pesando. Assim é a vida do homem. É preciso ir deixando tantas coisas que pesam na nossa vida, que a gente sabe que pesa, que a gente sabe que nos rouba de nós mesmos. É preciso nos ir desapegando de tanta coisa, da maledicência, da infidelidade, da prostituição, internet, do vício em pornografia, no vício do álcool e de tantas e tantas coisas, da infidelidade, na concepção errada de vida, de eternidade, na arrogância, nesse pensamento de querer ser superior, de querer humilhar, de querer pisar, de querer destruir o outro. É preciso se desapegar para chegar ao céu. É preciso se desapegar para chegar até Deus. Jesus apresenta a sua glória e Pedro fica ali maravilhado. Pedro fica maravilhado de ver a glória de Deus, de ver a glória do Senhor. Ele fica maravilhado. Tiago e João ficam abobados ali. E Pedro diz: Senhor, é tão bom estar aqui. Se tu queres, eu vou fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui. Minha gente, o Senhor ali faz o céu se abrir. O Pai fala, se escuta a voz do Pai. Eu imagino que voz ali séria e ao mesmo tempo amorosa. Este é o meu filho muito amado, no qual eu me comprazo, escutai-o. Se vocês pegam essa narrativa aqui, do Evangelho de João,
Vocês vão ver que João é tão engraçadinho, que João diz assim: nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejar aquela roupa daquele jeito. João viu, ele contemplou a glória. Só que quando o céu se abriu, que essa voz veio, o medo tomou conta deles. Eles caem por terra. E o Senhor diz: não tenhas medo, levantai-vos. Minha gente, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o homem não tem que ter medo de se aproximar de Deus. Eu já encontrei pessoas que têm medo de se converter, que têm medo de serem generosas para com Deus, que não têm disciplina para servir a Deus, que não conseguem fazer a escolha todos os dias por Deus. Eu já encontrei gente assim. É bom estar na glória. É bom sim estar na glória. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nesses 12 anos e quase um mês que eu estou aqui com vocês, foram poucos e raros os encontros que nós fizemos de multidão na paróquia. Estilo de louvor, essa coisa assim. Porque tem gente que quer viver aquele momento na glória, mas não quer descer da montanha. Tem gente que quer viver de movimento assim, de movimento, de louvor em louvor, mas no outro dia não tem compromisso de fé. E quando eu estava pensando aqui a igreja, como seria o meu pastoreio, uma das coisas que eu decidi: o povo, Senhor, que a mim foi confiado, não vai ser um povo de te louvar de oba-oba, de encontro a encontro. Mas vou lutar para fazer com que eles descubram o verdadeiro serviço e amor a ti. Por isso que a nossa paróquia, ela é tão estável, tem tanta estabilidade nos movimentos, nos horários. Por quê? Porque para servir a Deus, minha gente, não se serve perfeitamente com mudanças bruscas. Eu vejo, muitas vezes, mundo afora, tanta moda dentro da igreja, tanta coisa doida, inventam tanta armada. E muitas vezes falta aquilo que é essencial, que é nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus, que é amarmos a Deus, amando as suas coisas, zelando daquilo que é próprio dele, e assim amando a Deus sobre todas as coisas. O crescimento de fé não vem de um momento esporádico, mas vem da estabilidade de uma vida toda de servir a Deus. E vejam que isso é uma luta na igreja, porque nós vivemos em um mundo de tanta transformação, de tanta mudança, e que não tem estabilidade nenhuma. Só que a igreja, ela tem estabilidade, a nossa fé, ela tem estabilidade, não é uma fé de oba-oba. É por isso que muitas vezes, como pastor desta paróquia, eu fui malhado por sempre pregar a verdade e levar até vocês a palavra de Deus piedosa e genuína, com a doutrina deixada por Cristo. Porque quantas vezes a palavra de Deus, ela vai como uma flecha no coração de vocês para converter, e tantos ficam de bico com o padre, porque o padre diz aquilo que deve ser dito. E quantas vezes a mesma palavra não é como uma flecha ao coração do pastor, não, mas é como um trator a triturar, a passar por cima do coração. Porque a palavra de Deus tem por objetivo a nossa conversão. A palavra de Deus tem como objetivo a mudança de vida.
E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas não querem escutar a verdade. E quando a gente sai da nossa casa, a gente não vem à igreja para ser ludibriados, mas a gente vem à igreja para escutar a palavra de Deus do jeito que Deus nos deixou, sem ideologia nenhuma. Mas a palavra sendo pregada, que tem por objetivo nos converter e nos levar ao céu. E muitas vezes as pessoas, elas não estão preparadas. Vejam, Jesus sobe ao Monte Tabor com Pedro, com Tiago, com João. Manifesta a glória, Deus fala, o céu se fecha de novo e ele diz: vamos descer. Mas não falem a ninguém o que vocês viram. Minha gente, o que é esse caminho aqui que eles fizeram? É o caminho que nós fazemos. Vocês vêm à igreja, mas é preciso voltar, descer da montanha, voltar para a vida cotidiana. Antigamente, vocês sabem, até 1970, a missa era celebrada em latim. E o padre não ficava ali, não celebrava ali, ele celebrava aqui, voltado para a cruz. Os castiçais estavam na ponta de cá e a cruz ali voltada para o padre. Essa cruz, ela fica voltada para o padre, porque o padre mudou de posição, foi para lá. Mas antes ele ia para cá, celebrava tudo virado aqui, para lá. E esse altar era encostado ali na parede. Assim era a liturgia católica. E essa liturgia dizia assim no final: ite missa est. Eram as últimas palavras da missa. Ite missa est. Que traduzido quer dizer assim: ide, a missão começou. Ide, a missão começou. Daí a gente chama a celebração eucarística de missa, por causa dessas palavras. O que é isso, padre? Quer dizer que eu subi a montanha, eu vim à igreja, e agora eu devo testemunhar Jesus lá fora. Eu devo descer da montanha e lá, no meu trabalho, na minha vizinhança, dentro da minha casa, eu devo testemunhar Cristo, porque sou de Deus, porque vim de Deus, porque quero ir para Deus. Hoje em dia, a liturgia da missa acaba assim: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Mas tem gente que veio à igreja só de corpo, o pensamento e a alma estão longe. Uns tantos o tempo todo olhando o celular, outros até respondendo rede social. E quando o padre diz assim: ide em paz que o Senhor vos acompanhe, já tem gente marcando carreira para casa. Que era capaz do padre dizer assim: ide em paz e que o Senhor vos alcance. Porque já está indo, já deixou o Senhor, já esqueceu o Senhor. A gente ri, a gente brinca, mas muitas vezes, quando o padre nem saiu do altar ainda, já tem gente que está chegando lá depois da grade. E a hora, o momento do cristão sair da igreja é depois que todos os ministros saem do altar. Meus irmãos e minhas irmãs, avante. Já passaram 2 sextas-feiras. Já vamos entrar na segunda semana da Quaresma. Já estamos há 10 dias que a Quaresma começou. E como está a sua oração? E como está o seu jejum? A sua penitência? E como está a tua vida de fé?
Será que de verdade a quaresma começou no teu coração? Ou mais um ano você está fazendo de contas que está vivendo a quaresma, mas quer as graças, mas quer as bênçãos dos céus, mas não respeita aquilo que Deus diz. Não adianta querer ser feliz, se preencher, se completar em Deus, se não se busca de verdade se saciar em Deus. Na semana que vem, nós iremos escutar o evangelho daquele encontro de Jesus com a samaritana. O Senhor diz a ela que vai dar a ela uma água que ela nunca mais vai ter sede. E ela diz: mas como é que tu vai me dar de beber se você não tem nenhum balde para tirar? Só que Jesus está falando dele. Ele é a água que sacia a nossa sede. E vejam que nós temos tanta sede. E nada neste mundo nos preenche, nos completa, nos faz feliz. Nada. O que nos preenche, o que nos completa, o que nos faz feliz é de verdade levarmos a nossa vida em conformidade com Cristo, que nos faça de verdade chegarmos ao céu. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos de verdade, levando a quaresma a sério, chegarmos juntos ao céu.